Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. Vamos ver o que Jó vai nos aconselhar para o ano que está por vir. E o verso 1 vai dizer assim, e eu estou lendo na versão King James, porque eu achei ela mais adequada para a gente poder trabalhar. A versão é um pouco diferente da corrigida, atualizada, diferente da minha que eu costumo usar, que é contemporânea. Então talvez você estranhe um pouco, mas vamos lá. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. É esse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Nada sou. Por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano com certeza. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido, e não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim de um trabalhador. O fim, quando chega ao fim, o dia de um trabalhador. Para uma árvore, há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e tornar a viver. Amém. Queridos, eu já falei, eu já trouxe algumas ministrações aqui sobre o livro de Jó, e ele me encanta. É um livro que tem a sua beleza poética, a sua narrativa, o discurso, o debate que surge diante do sofrimento humano é digno de uma atenção peculiar e particular, que poucas pessoas se dedicam a ler o livro de Jó com a atenção que ele merece. Mas rapidamente aqui, no capítulo 1, nós temos a primeira prova de Jó, que é a perda dos seus filhos e a perda dos seus bens. No capítulo 2, a segunda prova de Jó é a perda da sua saúde e a chegada dos seus amigos, que na verdade foi uma outra prova que ele teve, esse diálogo com os seus amigos, né? No capítulo 3, Jó se pronuncia e vai dizer, pereça o dia em que eu nasci. Isso quer dizer que o Jó não era bem um exemplo de paciência que a gente estava acostumado a ouvir. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele faz que rebate e vai dizer que o conselheiro não sabe lidar com a crise. Ou seja, você era o camarada que aconselhava todo mundo. Quando a dificuldade bate na sua porta, você entra em crise. No capítulo 6 e no capítulo 7, a resposta de Jó é o desejo de ser esmagado por Deus. O verso 9 vai dizer que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Tamanha era a angústia de Jó. No capítulo 8, a fala de Bildade é que a teologia dele é retributiva. O verso 5 e o verso 6 vai dizer, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor e te restaurará a tua justa morada. E queridos, a gente precisa ter cuidado com a teologia retributiva, porque parece que nós precisamos fazer para receber. E o princípio de Deus estabelece que é graça, você não merece e o Senhor te dá. Não quer dizer que você não deve fazer. O que quer dizer é que você não pode confiar que ao fazer vai acontecer o que você espera. Porque Jó era fiel ao Senhor. O que veio para ele? Não foi recompensa, foi luta. Você entende? E Bildade então vai falar sobre isso. No capítulo 9 e no capítulo 10, Jó comete o erro que nós cometemos.
Eu quero entender o que está acontecendo. Deus, explica aí. Eu quero resposta. Mas você percebe, olha o verso 2. Direi a Deus, não me condenes, mas faze-me saber por que contendes comigo. Você já fez isso? Eu já. Várias vezes. Por que, Senhor? Quero entender. E o eu quero já está no pressuposto de que você está querendo impor algo para Deus. E para Deus você não impõe nada, Ele responde se Ele quiser. O capítulo 11, Zofar e as acusações contra Jó. O verso 3 ele vai dizer: as tuas mentiras hão de fazer calar os homens. Zofar chamou, olha que amigo, né? O cara perdeu os filhos, perdeu os bens, está enfermo, e o cara aponta o dedo para ele e diz assim: você é mentiroso. Aí Jó, ele vai responder nos capítulos 12, 13 e 14, que nós vamos meditar. No capítulo 12, ele vai falar da glorificação a Deus. O que ele derruba não se pode reedificar. Que ele encerra na prisão não pode ser solto. Jó, com toda a limitação, apesar de querer entender, de não saber lidar, uma coisa ele admite: quem manda é Deus. No capítulo 13, ele faz um pedido aos seus amigos: oxalá vos calasseis de todo. Isso seria a vossa sabedoria. Mas é no capítulo 14 que nós entramos aqui. E aí nós vamos pensar um pouco sobre o que Jó está nos aconselhando aqui. Pastor, mas essa palavra ele estava rebatendo com os amigos. Mas nós vamos pegar esta palavra, que foi há mais de 2.000 anos atrás, muito mais do que isso. A gente pode jogar em uns 6.000 anos, para perder de vista, porque Jó viveu no período dos patriarcas. Jó era contemporâneo de Abraão. Você percebe a dinâmica familiar patriarcal. E Jó, naquele tempo, vai nos deixar alguns conselhos. Embora haja uma discussão se é uma história real, se é somente uma história fictícia, tem toda uma discussão teológica. Eu prefiro me ater àquilo que a palavra de Deus diz, e eu prefiro crer que isso aqui realmente aconteceu. Se há uma discussão sobre isso, nós não vamos entrar no mérito aqui. Mas ele começa dizendo no verso 1 o seguinte: o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Ele está descrevendo uma realidade em pleno século XXI. É o que nós estamos vivendo. E chama atenção um detalhe importante, né, que a gente não vai abordar, mas só uma cutucadinha, né, de leve. O homem é nascido de mulher. Não vem de outro lugar. Não pode idealizar. Não pode imaginar. Não pode querer. O homem é nascido da mulher. Pronto, ponto, acabou. E aí vai dizer o seguinte: tem vida curta. Essa questão da temporalidade da vida, Jó vai bater em cima desse argumento, dessa questão, algo para nós refletirmos aqui: a brevidade existencial em que nós estamos. Hoje de manhã na escola dominical, eu falava exatamente sobre isso. Quantos, no final do ano passado, todos nós, feliz ano novo, que o ano seja próspero, que Deus te abençoe, sucesso para você. Você viu quantas pessoas a gente não disse isso e não ouviu, não é? Olha, que Deus te abençoe, que abra portas para você. Toda a população que já partiu ouviu algo parecido e não viu o ano terminar. Não basta somente a brevidade da vida. Existem as circunstâncias que interferem na temporalidade e cortam no meio, anteriormente, o processo existencial que todos nós temos.
Nós vivemos uma vida de aflições e inquietudes. É isso que Jó está deixando claro para nós. E Jesus, 4 mil anos depois, vai dizer: no mundo tereis aflições. Faz parte da nossa realidade lidar com isso. E 2 conselhos ele deixa em cima desse texto. Pela brevidade da vida, deve-se caminhar na direção de Deus. E aí a gente vai lembrar de Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Se a vida é breve, nós precisamos correr para o Senhor. Jó está deixando um norte para nós aqui importante, independentemente do ano. Nós estamos começando o ano novo, nós devemos correr para o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Porque quando você fecha os olhos aqui, você não vai achar mais. Se você fechar os olhos aqui sem Deus, na eternidade você não vai achar. Porque a Bíblia vai dizer que o rico vai clamar: Pai Abraão, e não a resposta de Deus, no sentido de atender ao pedido. Deus fala, mas não há resposta. Você entende? Segundo conselho que ele dá é que pelas dificuldades que se enfrenta em um mundo caído, somente Deus é o nosso refúgio. Vai se abrigar aonde? No tempo de pandemia, fique em casa com Deus, porque sem Ele o vírus chega lá. Eu vi gente ficando em casa e ficando doente. Não estou dando conselho para você sair para a rua não, querido. Eu estou querendo que você entenda uma coisa. O salmista vai dizer no Salmo 91, que todo mundo conhece, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém, Jesus. Em tempos difíceis, que nós já nascemos vivenciando eles, nunca foi tão necessário buscar o Senhor como agora. Encontrar refúgio nele. Mas quando nós vamos para o verso 2, já vai dizer o seguinte: é como a flor que se abre vigorosa, mas logo murcha. Seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. Jó aqui está mostrando que a nossa existência ela é simplificada. É como a flor que se abre vigorosa. No início o vigor e a beleza. A gente nasce e dificilmente você encontra. Existe, eu não vou entrar no mérito, mas dificilmente você encontra uma criança feia, né? Todo mundo, os pais nunca vão admitir isso. Então, se a gente for olhar partindo dos pais, não tem criança feia. Mas a gente de vez em quando encontra por aí, né? Enfim. Mas a criança vem com viço, né? A pele novinha, tudo ajeitadinho, vai crescendo e vai despertando o vigor, a força, a vitalidade. Para muitos vai se destacar em uma beleza diferenciada. E às vezes você olha para uma menina assim, você olha e diz assim, que coisa linda, parece um anjo. E às vezes você olha para um menino assim, lindo, maravilhoso, e vai se crescendo, e essa beleza parece que encanta, e você percebe que no tempo que nós vivemos, a ênfase e a beleza é de suma importância. Há uma preocupação com o belo. O corpo está esbelto, não é? Tem todo o tratamento de beleza. As indústrias de cosméticos ganham milhões diante da preocupação. E agora o mercado masculino também está entrando, né? Com a preocupação com a pele. Tem tratamento de pele para os homens agora. Há uma preocupação com a beleza. E Jó está deixando claro para nós o seguinte: passa.
Vai aqui orientação para os jovens, né? Aqueles que ainda pretendem casar, vão casar por aí. Não adianta nada você ver uma moça bonita, um rapaz bonito, porque depois passa, desaparece. O que precisa ser construído é o amor, a comunicação, o diálogo, um relacionamento que se aprofunde além do que os olhos veem, porque lá na frente o que vai ter é isso, porque o que os olhos vão ver ficou para trás, só fica na lembrança o que já foi. Logo, murcha, no original é que é cortada. Você vê o esplendor de uma flor, é lindo quando desabrocha, não passa muito tempo, ela desaparece, ela perde as suas pétalas, ela murcha. Somos nós. A diferença é que você olha para uma flor e dura 2, 3 dias no máximo, e um homem dura lá 80 anos, você vê, 80 anos é muito tempo. Não é! Passa tão rápido, que quando você vê já foi. Esses dias eu conversava com a minha esposa, a gente andando no carro, lembrando de quando os filhos eram pequenos, que a Bianca é sentada no meio, falando na minha orelha da dela, a Brenda de um lado, o Eliésio do outro. Estão grandes, crescidos, construindo suas vidas, e a gente vai vendo os nossos pais ficando cada vez mais debilitados, e de repente a gente se vê, a gente está indo como que puxado para o mesmo lugar. Todos nós vamos murchar e secar. Seca-se, vai como a sombra que passa, é como o pó que o vento leva embora, não dura por muito tempo, no original não permanece e logo somos esquecidos. Eu me lembrava esses dias, eu conversava com a minha tia, lembrando da minha bisavó que eu tive o prazer de conhecer. Até os 13 anos ela esteve conosco. A Nhó, baixinha, gordinha. Minha mãe agora está andando igualzinho do jeito que ela andava, porque ela tinha problema na perna, ela andava meio tortinha, né? Mulher de oração. Quando ela foi embora eu chorei. Mas a gente quase não lembra mais. Ela foi embora em 1983. Nós vamos ficando no esquecimento, queridos. As pessoas que vão, elas são esquecidas. Até os mais famosos que tem por aí. Que conselhos a gente aprende, que João nos ensina aqui, é que a beleza é efêmera e nem é o mais importante na existência humana. A essência é o que nós somos tem peso. Porque o que nós somos, ele pode ser melhorado ou piorado ao longo da vida. Mas a nossa beleza é certeira que ela vai se dissipar com o tempo. Em nossa existência, o importante não é o começo das coisas, mas o fim delas. Hoje na escola dominical eu dizia, e eu repito aqui, que eu questionei o pastor João Arantes, de saudosa memória, meu querido amigo. Sentado na mesa dele, eu fui questionar sobre a vida de alguém. Eu disse, pastor, como pode? Vive errado e dá certo. Como é que pode viver errado e dar certo? Está na igreja e todo mundo olha e diz, é bênção, mas está errado. Como é que Deus permite? Como é que Deus aprova isso? E ele sentado no seu gabinete, com aqueles olhos azuis, ele sorriu para mim e disse assim, nunca me esqueci. Meu filho, a história dele não acabou. É bonito como a gente começa. Com Deus, então, é mais lindo. A gente vem para Jesus e olha, o amor de Deus inundou meu coração, eu estou encantado, eu estou maravilhado, eu estou fascinado, eu quero fazer a obra do Senhor. Não é o começo que importa, é a constância, a continuidade, é você chegar no final e Deus diz assim, vinde bendito de meu Pai, porque no fim da vida é que vai contar. Deus vai olhar para você, não é hoje, não é amanhã, mas é quando os teus olhos fecharem, aí você vai ter um encontro com Ele.
E aí Deus vai olhar e é a sua história, o que você plantou. Que sementes foram plantadas na sua vida. Porque começar é bom, mas o fim é o mais importante. Estamos presos à temporalidade existencial. Então aqui nada é para sempre. Tudo passa. 2020 está acabando. Passou. E muita gente ficou na expectativa assim. Ai, mal posso esperar para acabar, para chegar o ano que vem. Você não sabe como vai ser o ano que vem. Pastor lá do Rio de Janeiro, amigo, trouxe uma palavra profética que pode assustar você. Mas Deus usou ele para dizer assim: vem algo pior. Querido, Jesus está voltando. Você está pensando que vai melhorar o quê? Você está com esperança que 2021 a economia vai melhorar, a pandemia, vai surgir a vacina da pandemia, vai dar certo? Querido, se você pegar o livro de Apocalipse e você ler, o final dos tempos é o que há de pior por vir, e nós estamos chegando lá. E a despeito das doutrinas, das visões teológicas com relação ao Apocalipse, que Jesus vem buscar a igreja não passa pela grande tribulação, a igreja passa pela metade da grande tribulação, a igreja passa por toda a grande tribulação. O fato é que, independentemente do que se entende, do que está por vir, os dias são maus e Jesus está voltando, e é tempo de você despertar, acordar e ficar aos pés do Senhor. Não é tempo de se distrair. Depois disso, Jó vai dizer no verso 3, é nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam, ou seja, ele é temporal, não dura nada, ele acorda de manhã, morre de tarde, como é que fica isso? Tu olhas para esse, e ele vai dizer, eu nada sou, por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? E aqui Jó tem uma crise em relação ao juízo divino. Quando ele fala nesse tipo de ser humano, é que segundo Jó, frágil e impuro e com pouco tempo existencial, não merece atenção. Meu querido, entenda, Deus olha para você porque Ele te ama. É graça. Ele se importa com você. E eu olho para as Escrituras e eu louvo a Deus porque Jesus vai dizer assim, olhar para os passarinhos, vocês são maiores e melhores do que ele. Olhar para os lírios, se Deus veste os lírios, vocês são maiores e melhores do que ele. Oh, queridos, Deus nos ama. Deus nos ama, não se esqueça disso. Deus nos ama, independentemente da fragilidade que temos, da temporalidade existencial. Ele enviou o seu Filho na cruz para morrer por nossos pecados. Isso é amor, e não pode ser desprezado. Quando ele vai dizer nada sou, é que reflete a percepção que tem de si mesmo diante da adversidade que o cerca. Nós estamos vivendo diante de uma pandemia. O que é que nós fazemos com ela? Nada. Você se previne, mas não tem nada que você possa fazer é maior do que você. Jó estava dizendo assim, diante de tudo que eu estou me deparando, eu nada sou. Irmãos, nada melhor do que a percepção de quem nós somos diante dos... E isso só é possível porque Agostinho vai dizer o seguinte, quando eu te encontrei, eu me descobri. Porque o ser humano vive tentando se encontrar. E ao fugir de Deus é que ele fica perdido. É quando ele se encontra com Deus é que ele se percebe quem ele é. E aí a gente percebe o Deus grande que existe e a pequenez de quem nós somos. E é essa relação inversa, essa admissão existencial de quem nós somos, reconhecendo quem Deus é aqui que a graça chega, é aqui que Deus se faz presente, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Mas quando ele faz a questão assim, por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? É que aqui
ainda expressando o seu entendimento equivocado do juízo divino. Ele estava entendendo que diante da fala dos seus amigos e diante do contexto, Deus está pesando a mão por alguma coisa. Depois no verso 42, verso 3, do capítulo 42, verso 3, ele vai reconhecer: certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não compreendia. Quantas vezes nós tentamos explicar o inexplicável, entender o incompreensível, tentar decifrar o que Deus manteve oculto ao nosso entendimento. É aqui que nós temos alguns conselhos de Jó. O questionamento de Jó é angustiante. Um Deus tão grande olha realmente para mim? E aí você percebe que Ele olha para nós. Não importa onde você mora, Ele te vê. No mundo, no universo com bilhões de estrelas em expansão, com centenas e milhares de animais, com milhares de humanos, Deus te conhece pelo nome, porque você veio existir pela vontade dEle. Segundo conselho, admitir com humildade nossa condição diante do Criador é uma das mais sábias atitudes do homem. Quanto mais ele se reconhece diante de Deus, melhor Deus o trata diante da sua humildade, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Terceiro conselho é que Jó aqui entende que todo o seu sofrimento como juízo. Nosso entendimento sempre está fadado ao fracasso diante dos planos perfeitos de Deus. Muita coisa é dita sobre pandemia, já lançaram até livros, de gente inteligente, de homens de Deus, mas que muitas das vezes tenta trafegar, navegar em terreno desconhecido. Nós precisamos ter cuidado para nós não começarmos a falar do que não entendemos, queridos. Não importa se fez teologia, se não fez, o quanto de tempo é crente, tem coisas que a palavra de Deus vai dizer que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Porque nós não devemos dizer daquilo que não entendemos. E como Jó, devemos ter cuidado ao interpretar os acontecimentos à nossa volta. Estamos longe de entender os planos eternos de Deus. Isaías 55 vai dizer o quê? Que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. O verso 4 vai dizer: quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. E aqui Jó vai falar da universalidade do pecado. O entendimento que todo homem tem é impuro. O entendimento que todo homem é impuro e impiedoso. Não há ninguém bom. Nós não somos bons. Aos olhos de Deus não há um justo sequer. Não há bondade em nós. Se algo bom hoje é Cristo que habita na minha vida e na sua, a referência é Ele. O de positivo, de bom, de melhor está na presença do Espírito Santo na nossa vida. E nenhum ser humano, com certeza, tem a possibilidade de ser bom, de achar algo bom no outro. Porque a tendência nossa é olhar o que há de ruim no outro. Somos eficientes nisso, não é verdade? 2 conselhos Jó apresenta aqui. Eu estou correndo, irmãos, por causa da hora. Jó já entendia que vivia em um mundo caído pelo pecado. Nós não podemos nos esquecer disso. Romanos 3:12 diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ninguém tem nada de puro e bom, por isso a necessidade de buscarmos ao Senhor. Jó, essa questão é importante, irmãos. A única forma de sermos bons é quando buscamos ao Senhor, porque Ele trabalha na nossa vida. É Ele que vai tornando algo positivo em nós. O verso 5: tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. A onisciência e soberania divina em relação à vida humana.
Você já foi avaliado por Deus, que é soberano. Deus sabe da sua história. Deus sabe do que está por vir. Essa questão é de suma importância, você crer e entender que você está diante de um Deus que te conhece mais do que você mesmo. Então, quando Ele intervém, alguma coisa Ele quer mostrar. Quando Ele entra em cena, alguma coisa Ele quer fazer. O tempo de cada pessoa já está decidido. Aqui Jó reconhece a soberania divina revelada ao povo de Israel. Depois, Deuteronômio 32, 39, olha que texto tremendo, irmãos. Vede agora que eu sou, eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu faço ferida e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. No céu não há surpresa, crente. Eu disse isso várias vezes para várias pessoas. Você consegue imaginar Deus sentado no trono e alguém chegando? O que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui? Volta. Você consegue? Não dá, irmãos. Porque Deus já decidiu todas as coisas. A soberania de Deus parte do pressuposto de que tudo está no seu propósito eterno e pré-existente, antes de você existir. E não há quem possa mudar isso. Ninguém pode mudar de lugar com Deus. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Isso não é fatalismo. Nós estamos falando do pressuposto de como Deus age. Então é partindo de como Deus vê, de como Deus faz. Aqui eu e você temos que fazer a nossa parte, porque estamos inseridos no mundo, na temporalidade, aonde é possível eu e você fazermos a nossa parte. O que está com Deus está com Ele. Não se justifica em Deus nem o fato de andar com Ele, e muito menos de andar sem Ele. Ah, Deus já sabe de tudo, então está tudo certo. Faça o que você tem que fazer. Não entre no caminho do fatalismo. 2 conselhos. A soberania de Deus é motivo de angústia ou paz para o homem. Tudo depende se ele anda com Deus ou não. Quem anda com Deus descansa no Deus soberano, que sabe que está seguro nele. Quem não anda, trema e tema, porque vai se encontrar com Ele. Para aqueles que se preocupam com a morte, uma certeza: Deus já estabeleceu o seu dia e não há como fugir. E é fato. O dia está certo. Ele sabe. Você não vai mudar isso. Não há como fugir disso. É por isso que nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Todo dia é dia de estarmos preparados, porque ou Jesus volta ou nós partimos. De um jeito ou de outro, podemos nos encontrar com Deus daqui a pouco, e que seja para a glória dele, na certeza de que estamos seguros nele. Verso 6: portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. E aqui nós temos não um conselho dele, mas um aprendizado. A oração da imprudência. Desvia o teu olhar de nossas pessoas é uma oração que você jamais deve fazer. Abandona-nos ao nosso próprio destino, jamais. É uma oração totalmente imprudente. E aqui a gente aprende com ele que há orações que jamais devem ser feitas. Afinal, pode ser que em algum momento Deus te ouça e você se arrependa. Não há nada pior do que orações imprudentes, queridos. O inferno será o lugar do abandono de Deus ao homem. Isso revela que quando estamos em crise, não pensamos para falar. São nos picos das nossas emoções em que pronunciamos as piores palavras da nossa vida. Jó estava em crise. E aí ele pede: desvia o teu olhar de mim. Como, querido?
Como é que você vai pedir para Deus desviar o olhar se Ele é o único que pode te tirar da condição que você está? Não é Ele virar as costas para você que vai resolver o problema. É exatamente o contrário, é você voltar-se, se prostrar diante dele, que a resposta está nele. Se não estiver nele, realmente você está perdido. E para encerrar no verso 7, para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. A esperança de uma árvore. O entendimento de Jó em relação à árvore estava sob a perspectiva da esperança, que para ele estava frustrada. Primeiro, diante de sua condição angustiante. Segundo, pelo entendimento que tinha de que era juízo de Deus o que ele estava passando. Então ele vai olhar para a árvore, pelo menos a árvore tem esperança. Eu não. Se for cortada, ele já se achava cortado da sua existência diante da angústia que estava. Já que ele se sentia sob o juízo de Deus, então ele achava que já estava cortado. O que ele pedia mesmo era assim: eu acabo de vez. E aí ele vai dizer: ainda é possível que volte a brotar e tornar a viver. O verso 9 vai dizer: ao cheiro das águas brotará. A crise nos cega. Somos melhores e maiores que uma árvore. Somos a coroa da criação e Deus nos ama. Jó em crise achou que uma árvore teria mais possibilidade do que ele. Mas ele mesmo declara depois, em Jó 19, 25: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que por fim se levantará. Querido, entenda uma coisa importante. Nós estamos encerrando o ano de 2020 em crise. Você sai de máscara o tempo todo. As pessoas têm dificuldade de respirar. Tem medo. Às vezes eu ando na rua de carro e eu vejo pessoas com o vidro todo fechado, sozinho e de máscara. Isso é medo. Tem gente que está com medo da morte. E o crente olha e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. A nossa confiança não está na cura de uma pandemia, queridos. A nossa confiança está em um Deus que nos sustenta, que nos segura, que nos preserva, que Ele é o nosso esconderijo, que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. É nele que nós devemos confiar. E no verso 9 ele diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Jó estava falando de algo que ele ainda não viu, mas nós já vimos. Jesus, a fonte de água viva. Aleluia, Jesus. Queridos, nós temos sido plantados à beira dessa fonte para produzir vida, para produzir fruto. O que é que nós aprendemos aqui? É que a brevidade da nossa existência deve nos levar a pensar na eternidade além dela. E é Paulo que vai dizer que se nós esperamos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Pare de olhar para cá e comece a olhar para o que está além. Porque Deus está lá no futuro te esperando de braços abertos para te receber. Não há pureza e bondade em um mundo caído por causa do pecado, onde o príncipe dele é o diabo. Somente em Deus podemos ser melhores com a vida dele em nós. Não há como ser melhor fora dele. E para encerrar, a verdadeira esperança não deve ser em melhora de circunstâncias, mas em um Deus que vive e tem promessas acima e além de nossa temporalidade. Estamos passando pela vida, amados. Hoje você tem quantos anos? 20, 30, 17, 5, 8? Vai passar.
Quando você piscar os olhos, você vai se ver num outro momento. E aqui eu me lembro de Karl Barth, teólogo do século passado, que quando questionado numa entrevista aos 60 anos, ele olha e diz: é estranho, porque quando eu era mais novo eu olhava para frente, eu tinha minhas referências e eu sabia quem seguir. Mas quando eu olho agora, as referências sumiram. Eu não consigo ver mais ninguém na minha frente. E aí eu me dei conta e olhei para trás e a referência agora sou eu. Deus te chamou para ser referência, queridos. Enquanto em vida, Deus espera mais de você do que você imagina. Porque Ele tem dado do seu Espírito sobre a sua vida, para renovar o teu entendimento, para transformar o teu coração, para conceder vida a Ele, para que Ele frutifique e a glória do Senhor seja sobre a sua vida. E o nome do Senhor seja glorificado pelas tuas palavras, pelos teus comportamentos, pelos teus pensamentos, pelas tuas atitudes, pelos teus relacionamentos, pelos teus sentimentos. É a plenitude do ser cheio da glória de Deus, para a glória dEle. E enquanto em vida, o que Deus espera ao te conceder o Espírito Santo é para que você seja cheio de vida. A vida abundante não é uma vida repleta de benesses, é uma vida repleta da glória de Deus. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu vou falar algo forte aqui, mas eu quero que você reflita sobre isso. Nós estamos terminando o ano de 2020. Quantos de nós estaremos aqui em 2021? Quem terminará o ano que vem? Quem estará de pé na presença do Senhor no ano que vem? Porque o vento tem soprado e algumas pessoas têm ficado no meio do caminho. Pelo menos no nosso meio, ninguém partiu. Mas ao ficar, ao desistir, ao parar, é preocupante. E todos nós devemos nos preocupar com o que nós estamos, que caminho nós estamos trilhando. Porque o ano está chegando. E diferente do que alguns fazem por aí, dizendo o ano que vem vai ser o ano disso, o ano daquilo outro. Que o ano que vem seja mais um ano em que você passe aos pés do Senhor. Que o Senhor te guarde, te sustente, te segure com a sua mão poderosa, para você não se afastar. E para que o Senhor te guarde. Porque são dois problemas que nós temos, queridos. Sermos guardados por Deus para permanecermos com Ele, e sermos guardados por Deus para continuarmos vivos. E o nosso desejo é que Maranata volta a Jesus. Amém. É. Volta, Senhor. Verdade, Jesus. Vem buscar a tua igreja. Vem nos buscar. O céu nos aguarda e é o melhor lugar do mundo para estar. E para nós estarmos lá é preciso andarmos com Jesus hoje. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. A tua palavra, Senhor, ela é eficiente, ela é eficaz. Estamos terminando o ano, Senhor. E pela tua graça e pela tua misericórdia, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sustentado esta igreja e tem sustentado os seus filhos. E nós somos gratos porque tudo provém de Ti, é tudo o Senhor que faz,
e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, prostrados, reconhecendo a nossa pequenez diante da Tua grandeza, a nossa fraqueza diante da Tua força, de forma que a nossa oração, Senhor, segure os Teus filhos com mão forte, com o braço estendido, e sustenta e preserva em dias tão maus como esse, aonde nós possamos não só ser guardados do mal e do perigo, mas sermos guardados, Senhor, de fracassar, de parar, de falhar, Senhor, quando deveríamos estar andando contigo. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Que o ano que está por vir seja o ano em que nos aproximemos mais de Ti. É o melhor pedido que nós fazemos nesta noite, Senhor. Mais perto queremos estar de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que essa oração se estenda tanto para aqueles que aqui se encontram, como para aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. E aqui nós